Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra quando chega essa hora para a nossa conversa. E sempre ao redor da palavra, sempre ao redor da mensagem, com o intuito de exaltar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, veja, Ele é essa Bíblia e Ele é essa mensagem. E Ele, veja, está manifestado em cada um de nós. Ele disse que quando o Espírito de verdade viesse, Ele glorificaria Jesus. Ele não falaria de si mesmo, mas Ele falaria apenas aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus através da palavra e através dessa mensagem, por conseguinte. Veja, nós temos tratado sobre esse tema do reino de Deus vindo a nós aqui no tempo do fim, de acordo com a profecia. Esse reino de Deus só poderia ser estabelecido nesse 8º dia, debaixo dessa nova criação, de acordo com a profecia. Veja, tinha que se passar os 7 sábados, veja, as 7 eras da igreja, e deveria haver um novo amanhecer. Por isso prega o profeta a mensagem Shalom. Ele diz, bom dia. Um novo dia chegou para a igreja. Veja, esse novo amanhecer, trazendo a ressurreição da palavra outra vez em nosso meio, através do Espírito Santo na igreja. Veja, assim como no passado, Jesus ressuscitou no 8º dia. No 8º dia, que é o primeiro outra vez, ele se levantou de entre os mortos e se manifestou no caminho de Emaús para os discípulos que estavam conversando entre si a respeito dos últimos acontecimentos. Veja, o Espírito Santo cai em Pentecostes no 8º dia. E no 8º dia haveria uma santa convocação. E essa santa convocação é para um povo eleito. Veja, este povo que deveria estar aqui desde o princípio, através da palavra falada, pregada por Adão. Mas nós somos enganados pelo sexo. Veja, caímos dentro do tempo. Mas nós somos aqueles filhos de Romanos que a terra estava aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Esses são gerados pela palavra, gerados pela mensagem, gerados pela boca de Deus aqui nesse tempo do fim. A mensagem é a palavra falada. Por isso que quando ele desce do céu, em Apocalipse 10, ele brada como leão. Essa foi a voz do arcanjo. Veja, e a primeira parte desse grande acontecimento foi a chamada da igreja para fora da sepultura religiosa. Isso é a mensagem ao nascer do sol. Veja, ele não poderia aparecer ressuscitado na era da Laodiceia, que ainda são 7 sábados, mas aqui no 8º dia, veja, na era da noiva, diz o profeta, nós não estamos mais numa era pentecostal, disse o Mombrana. Por isso, muitos pregadores que carregam essa mensagem estão usando as ferramentas erradas para trazer à igreja a fé de arrebatamento. Eles querem trazer as ferramentas dos reformadores, as ferramentas dos pentecostais. Isso não produzirá essa nova criação. Por isso prega o profeta uma importante mensagem intitulada A Palavra Falada é a Semente Original. E ele prega sobre a palavra sendo manifestada através do corpo aqui no tempo do fim, usando a profecia a respeito de que o principado estava sobre os seus ombros. Por isso aparece aquele pilar de fogo em seu ombro. Veja, porque é do corpo que sai a semente. E a semente é a palavra. E essa palavra é que traz a nova criação. Então por isso que Jesus se apresenta aqui na carta de Laodiceia, capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então veja, todos nós sabemos que Jesus foi gerado dentro do ventre de Maria. Veja, Deus colocou ali a célula masculina. Veja, Maria foi apenas uma incubadora. Veja, e ele foi a junção entre Deus e o homem. E por isso São João 17, ele ora, Pai, eu oro para que seja um como nós somos um. Então aquela junção entre Deus e o homem. E essa mesma junção
deveria acontecer aqui no tempo do fim, onde Deus e o homem se fundiriam num único indivíduo. Por isso Efésios 1:10 estava aguardando a junção da cabeça com o corpo. Veja, essa é a nova criação aqui no tempo do fim. Deus e o homem se juntando num indivíduo, numa só unidade. Por isso era que o molho era movido no primeiro dia da semana. Veja, nós tivemos o primeiro grão maduro, que provou que estava em comunhão, em unidade com Deus. Veja, o homem através do qual Deus se manifestou, o profeta de Malaquias 4. Ele veio manifestar Jesus, ele veio exaltar Jesus, ele veio trazer o cumprimento das Escrituras para esse dia. Essa é a grande verdade. Então, tocando nesse tema da nova criação, é aí onde nós estamos. Nós somos essa nova criação, debaixo do sétimo selo, nesse oitavo dia. Por isso, o menino era levado lá no templo no oitavo dia. Veja, a circuncisão. Fala da velha natureza sendo tirada, todo o mundanismo sendo cortado, e ele gerando um novo homem, através do poder da palavra falada, de acordo com a profecia. Então diz assim um profeta, na página 303 da mensagem à Era da Odisseia, referindo-se a Jesus. Ele era da nova criação. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro dessa nova raça. Veja, que coisa preciosa. Jesus, o primeiro da nova raça, o último Adão, manifestado através do seu corpo que é a igreja. Porque a verdadeira igreja é tão eterna quanto Deus é eterno. Ela se faz carne aqui no tempo do fim, como ele se fez carne há 2000 anos atrás. Veja, ele vem agora com um título de propriedade para chamar esses herdeiros, veja, para estabelecer o reino de Deus aqui em nosso coração, primeiro, para em seguida estabelecê-lo sobre a terra. Veja, ele é a cabeça dessa nova raça, Colossenses 1:18, abre aspas, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Por isso temos a foto da cabeça, descendo para acoplar-se, e foi necessário o ministério do Filho do Homem, o pescoço, para juntar os dois. Veja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Por isso, Paulo fala sobre a ressurreição, Cristo as primícias. Todo aquele que está em Cristo, nesse tempo presente, já faz parte dessa nova criação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Você pode ver aí que embora o homem fosse da velha ordem, veja, da velha ordem, a estrutura, veja, a nova criação de Deus, a velha ordem ou velha criação, agora em união com Cristo, veja, passou da morte para a vida, veja, mudou de forma. Veja, ele se tornou nova criação de Deus. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua. Olha a palavra feitura. Fazer, criar, manifestar. Veja, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós estamos aqui para boas obras. Veja, Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja, por que estou lendo isso? Porque a grande bem-aventurança, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Veja, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, o reconhecimento da palavra feita carne, esses processos nos limpam. Veja, diz o Mormon, esta nova criação não é a velha criação reformada. Por isso nós não cantamos nunca mais, o velho homem quer viver, o velho homem quer viver. Jamais, passou. Não há mais lembrança. Veja, ou não poderia ser chamada de nova criação. Isto é exatamente o que diz, nova criação. Veja, é uma outra criação distinta da velha.
ela não está mais ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Nós atravessamos de Romanos 7, o 7º dia, veja, para Romanos 8, o novo dia. Que perfeição! Veja, ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, veja, ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. E ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si. Criar. Olha a palavra criar. Veja, o Deus Criador, criando para si uma parte da sua criação. Veja, esta é a verdadeira revelação de Deus. Veja, este foi seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. É por isso que ele podia olhar até a última era. Veja, quando tudo terminaria, veja, e se ver ainda no meio da igreja. Ele, aqui no tempo do fim, se ver no meio da igreja, como autor dessa nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isso acontecer. Por seu próprio decreto, ele escolheu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para filho de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, por sua onisciência e onipotência. Veja, ele fez isso acontecer de outra maneira. Veja, de que outra maneira ele poderia saber que estaria no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não garantisse? Esta é a Bíblia. Por isso a terra estava aguardando esses filhos pré-ordenados. Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizassem. Efésios 1:11, em quem também fomos feitos. Olha a palavra feitos, criar, veja, feitos, herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz. Olha a palavra faz, fazer, criar, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Você não está contente em pertencer a ele? Essa é a grande verdade dos que atravessaram de Romanos 7, que representativamente representa a velha criação, para a nova, Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixe seu comentário, veja se a inscrição está ativa, deixe o seu gostei ou não gostei, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.